Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista, dando sequência à conversa com o candidato a senador Paulo Pedrazzo, do PSL. Angélica Paiva. Então, o senhor estava falando que os prefeitos são, de uma certa forma, um tanto egoístas, ou que não se unem para fazer reivindicações. E eu lhe pergunto, a gente tem aqui uma associação dos prefeitos, ela não serve para aglutinar esses prefeitos, não? Não, não serve não. Até quando tem uma decisão para trocar o presidente, é uma luta partidária quase, não uma luta de prefeitos. É uma luta partidária. A oposição vota da oposição, a situação vota da situação e aparta mais ainda. Não une, separa. Olha, deixa eu mudar aqui um pouco o rumo da conversa, porque, muito embora seja um assunto muito repetitivo, mas a população sempre está cobrando isso dos candidatos, e hoje não é diferente. Tem muitas perguntas sobre o tema segurança pública. Então, eu quero que o senhor aborde essa questão, apesar de que o senhor talvez não tenha tanta identidade com o tema, mas é uma exigência do eleitor. Isso é um assunto que está na mesa para o debate. Segurança pública, o que o senhor pensa? Eu vou falar sobre todos os 3, 4 temas que a população mais quer ouvir. Saúde, educação, segurança e reformas. Pois bem, segurança pública, como é que o senhor vê esse desafio? Todas essas reformas, todas essas melhoras ou pioras, elas partem de uma nova legislação. Se não houver uma nova legislação, não existe como dominar essa segurança. Se não houver uma proteção ao soldado, o soldado não vai combater como deve combater uma guerra. O que o senhor comunga com o candidato a presidente Jair Bolsonaro, que bate muito forte nessa tecla? Eu sou contra o aborto que poderia ser feito. Não, mas na questão da Eu segurança. sou a favor do armamento. O senhor é a favor? Eu sou a favor do armamento da população. A população não é assim, dar arma para todo mundo, deixar cada um comprar. Não. Meu pai, quando eu tinha 7 anos, ele levantava, selava o cavalo, botava uma vincheta, aquela papo amarelo, 14 tiros, um 38 na cintura e ia trabalhar. Nunca matou ninguém. Porque não é a arma que mata. Quem mata é o homem. Se tu não for de má índole, você não mata ninguém. Agora, se você estiver em casa e um bandido, 2 ou 3 bandidos entrarem na tua casa, se tu está em casa sozinha e tem só um garfo para se defender, ele vai fazer de você o que você quiser. Agora, minha mãe, em cima da cama tinha uma 12 cano duplo. Ela nunca foi assaltada. Acho que entendi porque que ele apoia o Bolsonaro. Passava semanas em casa sozinha. Se ela via um barulho, ela pegava ali, sentava, batia na porta, ela sentava na sala. Quem é? Se o cara forçasse a porta, ela meio... Mas o senhor acha que só isso resolve? Nada sozinho resolve tudo. Os meninos que vão para o crime não têm culpa. Eles já bateram muitas vezes aqui na TV, em outros lugares, pedindo emprego. Então tem que haver desenvolvimento. Se não há desenvolvimento, não há emprego. Se não há emprego, eles vão para a criminalidade. Então, tem que ser... A parte da criminalidade, ela parte da nossa educação. A nossa educação, ultimamente, partiu para um lado que não é o lado da família, o lado da proteção da família. A nossa parte trabalhista deu um excesso, é excessivo o protecionismo. Por exemplo, uma criança que não trabalha até os 16, 17 anos, que não aprende uma profissão até os 16, 17 anos, quando chega aos 18, ele não quer mais trabalhar, ele acostumou com aquela coisa de não fazer nada, de ficar azarando, né? Eu, quando tinha 9 anos, já trabalhava. Eu não quero dizer que tenha que trabalhar. Se não for trabalhar, tem que estar no estudo integral. Não pode ficar ocioso em casa. Não pode trabalhar até os 15 anos. Então, ele tem que ter estudo integral para criar uma profissão, para que quando ele saia dali, ele saia no pique da profissão dele e vá para o caminho certo. Agora, se a senhora tem um bairro inteiro passando o dia em casa sem fazer nada, ocioso, meu amigo, não pode dar muito boa coisa. Candidato, o senhor se orgulha, até se intitula como um municipalista, né? A lei de responsabilidade fiscal já tem aí, quanto tempo que tem a lei? Desde 2000. Desde 2000, quase 20 anos. O que o senhor, uma vez eleito senador, iria propor para mudar a lei de responsabilidade? Ou fazer com que ela se adequasse aos novos problemas? A lei de responsabilidade fiscal, quando foi feita, até que ela correspondia à necessidade. Mas ela já tem 18 anos.
E o governo federal e estadual passaram a mandar muitos compromissos para o município e mandar recursos, pedaço dos recursos, por exemplo, vai gastar 20 mil, manda 10 para pagar pessoal. E aí foi criando um problema que hoje o município não consegue cumprir os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Então tem que ser alterado. Alterando alguns itens, não é preciso alterar o item de que não pode mais gastar mais do que ganha. Tem muitos itens Isso aí perfeitos. precisa ser preservado. Tem que ser preservado, é obrigatório, senão ninguém não vai nunca chegar a sanear umas prefeituras. E agora tem coisas que não tem como cumprir. Os municípios aqui, por exemplo, nos últimos 4 anos, ninguém aprovou prestação de conta. Será que todos não quiseram aprovar? Será que todos têm culpa em cartório? Tem gente que quando paga a educação já passou do limite de pessoal. Mas também tem aí nas prefeituras um misto de incompetência, desperdício, ineficiência da máquina pública, a questão dos cabides de emprego, tudo isso influencia também. Um pouco isso é folclórico, sabe? As prefeituras... Como que é folclórico? Você vai na prefeitura, a cidade não gera emprego, os empregos que tem é serviço público. Veja bem, a prefeitura tem gente incompetente? Tem. Mas quanto uma prefeitura paga para um secretário? 2 mil, 3 mil. Quanto um agente da prefeitura, agente administrativo, ganha? Salário mínimo. E ainda assim não consegue pagar. Como é que você vai pegar uma pessoa que queira ser secretário de saúde ou secretário de educação para ganhar 3 mil? Mas acho que o que o Rogério quis dizer é a respeito de mecanismos que facilitem ou melhorem a eficiência, a fiscalização e eficiência do município. A pessoa, quando você quer ter eficiência, você tem que ter pessoas eficientes. Se tu não tem dinheiro para contratar... Veja bem, eu vou dar um exemplo de uma Câmara Municipal que tem problemas muitos. Recebe 50 mil reais, 60 mil reais, digamos. Tem que ter um contador, um advogado, um controlador. 60 mil reais só paga esses 3 hoje em dia, porque se ganhar 6, 7 mil reais um advogado, 6, 7, 8 mil reais no contador, quando chega no fim do mês ele dá o dobro com as legislações todas no fim do ano. Aí você pega 45 mil para pagar esses 3. Depois tu tem 9 vereadores, tu tem luz, tu tem água, tu tem material de limpeza. Como é que tu vai contratar? Então tu não contrata um contador. Tu contrata um contador que vem uma vez por semana para fazer o possível. Tu pega um advogado que vem 1 hora por dia, aí tu paga aquela coisa, percentual dele. Então tu não tem advogado, tu não tem contador, tu não tem controlador, tu não tem dinheiro para pagar. Uma Câmara com 60 mil por mês não precisaria ter um controlador. Por quê? Então, candidato, por que as eleições são tão disputadas no município? Se é desse jeito, Também quer dizer, não é um assim, problema? Também não é que você está falando, não. Na última eleição, a maioria dos prefeitos não foram para a reeleição. Não quiseram ser reeleitos. E podiam. Teve alguns que foram e perderam. Teve alguns que não quiseram mais ir. Não foram. Se você pegar o Décimo Brasil, não foi. O de Apitacilândia não foi. O de Chapuri não foi. O de Plácido não foi. Então, meu amigo, eles podiam ir e não foram. Essa coisa de o cara X lá já trabalhar para a reeleição, já está passando, gente. Hoje, eu mesmo digo, quem quiser ser prefeito, nunca mais tem CPF. Mas essa parte de município é muito interessante, mas eu acho que no cargo que eu estou concorrendo, que é o Senado, a legislação é mais importante do que a parte municipal. E a legislação federal, que tem que ser mudada, é a que vai alterar a movimentação do município. Tem um aspecto aí da legislação, que isso está sendo pensado ainda, vamos ver como é que isso vai se acomodar, de fazer com que os municípios que estejam com problemas com a lei de responsabilidade fiscal não recebam remendas parlamentares. Aí, como é que isso vai ser? Os municípios do Acre só fica Rio Branco. Acho que tem mais uns 4 ainda. Não, isso aí é porque ainda não somaram. Mas quando chegar no fim do ano... Sobra ninguém. Não sobra ninguém, sobra só Rio Branco. E por quê? Por que só Rio Branco? Porque a legislação não está mais permitindo. A legislação é inexequível já. Precisava reformar essa legislação. O que o senhor acha que vai acontecer se isso não for alterado?
vai continuar. Todos os prefeitos, quando saem, têm 20, 30 processos, pagam um monte de multa, ou não vão mais querer se candidatar, como aconteceu na última eleição. A maioria não quis ir para a reeleição. Há responsabilidade do governo do Estado nesse aspecto, Não. em não fomentar a economia nas regiões, nos municípios? Não, o que o Estado prejudica é que, às vezes, o Estado também não faz as coisas e joga para o município. Por exemplo, ele tem lá uma escola de adulto, que é o Estado que tem a florestania. Aí ele não pode mais, não aguenta mais fazer, ele passa lá para o município. Faz um convênio. Está falando lá. dos centros de florestania, é isso? Não, que aquela é a escola de jovens de adultos lá, tem até umas... Seja. Ele passa, né? Candidato, deixa eu pedir uma pausa. Nós vamos fazer um intervalo. O senhor conclui a resposta no próximo segmento. Você acompanha a gente aqui ao vivo, continue com a gente. Depois do intervalo, a gente volta encerrando aqui a entrevista com o candidato a senador, Paulo Pedrazzi, do PSL.